Então vamos começar com o nosso primeiro método numérico, que é o método da bissecção, só que a gente precisa de uns conceitozinhos bem básicos antes. Então, métodos para detecção, para determinação de raízes de equação. Tem que ficar bem claro na cabeça de vocês o que isso quer dizer e o que a gente está fazendo. Vamos pegar como exemplo, eu gostei dessa equação aqui para a gente brincar. O ângulo rotacional da alfa-hélice. Então, eu acho que é interessante para a gente ver uns conceitozinhos aqui. O que quer dizer resolver uma equação? Bom, a gente pode colocar esses valores φ e ψ na equação e sair com o ângulo rotacional. Ele ainda precisa ser isolado depois, né? Tem um monte de coisa para fazer. Na verdade, a equação, para ela estar explícita, você teria que aplicar cosseno aqui ainda. Não sei por que ela é assim, né? Nossa, como seria essa equação explícita? Seria ômega igual, passo 3 dividindo, 1 sobre 1 menos 4 cosseno de φ mais, nossa, que psilindo, sobre 2 ao quadrado, tudo isso sobre 3, porque o 3 estava aqui, passou dividindo, e para isolar, finaliza ainda com o arco cosseno disso, né? Vou ter que colocar aqui, arco cosseno disso. Olha, vira uma equação bastante complexa, né? Então, se a gente quer achar o ângulo de rotação, a gente teria que usar essa equação nessa forma aqui, na verdade. Bom, beleza. Vamos supor que a gente está com a nossa equação aqui e a gente entra com esses dois valores, né? E a gente sai com o valor de ômega. Beleza, isso aí é resolução simples de equação. Agora vamos supor que ao contrário, você tem um valor de ômega, por exemplo, aqui vai estar, né, na equação, ela vai estar em radianos, mas eu vou colocar em graus para simplificar. 30 graus. E se for impossível chegar nessa angulação, me perdoem, só estou usando a equação como ferramenta, eu desconheço ela. Vamos supor que você tem uma angulação 30 graus e você quer saber qual que é o valor de φ que dá esses 30 graus. E aí, o que você faz? Bom, você vai ter que tentar isolar φ dessa equação. É possível, é bastante difícil, você aplica um método numérico. E quando você aplicar um método numérico, você vai ter um lado que você sabe o valor exato da equação, 30 graus, e do outro lado, o valor de φ que você aplicar ali, a gente tem que supor, né, que como a gente tem uma equação só, que o valor de π é conhecido. Por exemplo, sei lá, 65 graus. Lembrando que é radianos, mas estou colocando em graus só para simplificar. Então, você tem um valor de π conhecido, você vai aplicar uma série de valores de φ aqui, até que esse lado da equação tenha o mesmo valor desse lado da equação. Isso é resolver uma equação. A gente tem um sinal de igual ali, uma igualdade, porque é igual. Então, se o nosso ômega aqui é 30 graus, do outro lado, quando eu resolver tudo, tem que dar 30 graus. Quando eu achar o valor que eu aplico aqui e dá 30 graus, nossa equação está resolvida. Isso é resolver uma equação. Só que, se a gente pensar um pouquinho, faria muito mais sentido, em vez da gente ficar calculando e isolando equações da forma com que eu fiz aqui, vocês perceberam? Tive que isolar, tive que fazer, e agora eu tenho que fazer um lado bater com 30 graus. Para cada método eu posso ter um resultado desse lado, um resultado do outro. Mas, em métodos numéricos, convencionou-se, em vez de fazer isso, fazer uma coisa que é muito mais simples. Em vez de buscar o resultado direto de uma equação, a gente buscar o valor que zera a equação, que vai dar na mesma. Por exemplo, vamos ver se eu deixei o exemplo aqui do lado. Eu vou continuar nessa equação aqui. Deixa eu apagar tudo. Se eu pegasse essa equação aqui, e em vez de usar ela dessa forma, eu usava ela dessa forma aqui. Eu colocava 0 é igual a 1 menos 4 cosseno de φ mais π sobre 2 ao quadrado.
certo? É isso a equação? Menos 3, passei tudo subtraindo para o outro lado, vezes cosseno de ômega. Agora, o que acontece? Eu ainda tenho meu ômega, exemplo exatamente igual ao exemplo anterior, ainda tenho meu ômega, ainda tenho meu φ, meu psi, só quero achar o φ. Quero achar o φ. Agora, o que é resolver essa equação? É jogar um valor aqui, jogar um valor, os matemáticos devem amar o que eu estou falando, né? Se eu resolver por métodos numéricos e achar um valor de φ que eu coloque aqui na equação, que ela vai retornar um valor zero. Eu posso jogar um valor aqui e me dá 1. Posso jogar um valor aqui e me dá 2. Posso jogar um valor aqui e me dá 0,1. Posso jogar um valor aqui e dá 60. O valor que eu jogar aqui e der zero é o resultado da minha equação. Ou o valor que eu colocar aqui e der aproximadamente zero é aproximadamente a solução da minha equação. Então, por isso a gente fala que os métodos numéricos para achar a raiz de equação, para achar solução, para solucionar a equação, são métodos de achar raiz de equação. E como raiz de equação, a gente quer determinar o valor da variável tal que o valor da função seja zero. Então, a gente quer achar um x tal que f de x seja zero. Para isso, sempre que a gente for utilizar uma equação, a gente vai isolar, deixar ela da forma f de x igual a zero. Por quê? Porque é muito simples fazer isso. É muito mais simples do que eu querer isolar o φ, o psi ou o ômega. Porque se eu quiser fazer uma equação do tipo f de x igual a zero, eu só pego tudo que está de um lado da equação e mando para o outro. É simples, é a coisa mais simples que tem. Então, por isso a gente acha equações, a gente aplica em equações do tipo f de x igual a zero. Então, se a gente pegar aquela nossa equação que a gente viu na primeira aula, a gente fala o crescimento de um determinado micro-organismo é dado por essa equação empírica aqui. Você pode falar que você pode usar essa equação para ver quanto de micro-organismo, qual que é o tamanho da população de micro-organismo em um determinado tempo. Ou você pode também usar essa equação para a gente tem esse tamanho de população, qual que é o tempo? Qual que é o tempo que leva para chegar em determinado tamanho de população? Então, ela está explícita aqui, né, para a população. Se a gente jogar o tempo, a gente acha a população. Mas com a população a gente pode achar o tempo também, que é o que o exercício pede. Ele fala que o micro-organismo segue essa equação aqui. Para uma população inicial de 100 milhões, qual que é o tempo necessário para quadruplicar? Ou seja, para aqui virar 4 vezes a população inicial, que é 400 milhões de micro-organismos. Para a gente resolver essa equação, a gente pode ter duas abordagens. A gente pode fazer um método numérico que a gente vai estimando valores de tempo aqui, e quando esse tempo der retornar que esse lado da equação aqui tenha o valor 400 ou perto de 400, a gente para de aplicar o método. Ou a gente pode transformar essa equação numa equação muito mais simples. Em vez de usar ela dessa forma, né, e a gente tem que achar um valor aqui que dá 400, a gente isola, porque é muito simples isolar. E a gente transforma ela numa equação do tipo f de x igual a zero. Ou no caso aqui, né, f de t igual a zero. Virou uma equação que é muito simples. E o resultado dessa equação é o mesmo. O resultado, o tempo que eu jogar aqui para dar 400, é o mesmo tempo que eu vou jogar aqui e vai dar zero. Então, em métodos numéricos, a gente vai resolver em métodos numéricos para achar soluções de equações, a gente vai sempre achar equações do tipo f de x igual a zero. Não importa quão complexa a equação for, a gente vai transformá-la numa equação do tipo f de x igual a zero. Como? Simplesmente a gente passa um dos lados da equação para o outro, subtraindo. Simples assim. Subtrai um dos lados da equação. Então, vou deixar métodos numéricos, o método da bissecção para a próxima aula.